Olá, sou o Dr. Ronaldo Novaes, cirurgião de mão, e hoje eu vou falar sobre a síndrome do túnel do carpo. E hoje eu vou utilizar aqui o tablet que eu uso aqui nas consultas, tá? E da mesma forma que eu mostro aqui os pacientes o que está acontecendo, né, na sua patologia, as mais comuns principalmente, vou mostrar aqui para vocês no vídeo, para vocês tentarem entender melhor o que é esse famoso, né, essa famosa síndrome do túnel do carpo. Então, como definição, é um conjunto de sinais e sintomas que causam principalmente a dormência, formigamento, alteração na sensibilidade dessa região aqui da mão, ó, polegar, indicador, dedo médio, metade do anelar, formigamento, perda de força, tá? Uma coisa muito típica é a pessoa acordar à noite com as mãos formigando, tem que ficar mexendo os dedos até melhorar. Isso tirar o sono da pessoa, tá? Acontecer frequentemente. Então, esses são os principais sinais e sintomas da síndrome do carpo, que é causada, né, pela compressão do nervinho que passa nessa região do punho, e a gente emenda aqui nessa parte da anatomia, tá? Então, assim como eu mostro os residentes, né, nas aulas, eu gosto de mostrar também aos pacientes a alteração anatômica que está acontecendo nessa patologia. Então, o que é o túnel do carpo? Como o nome diz, é um túnel, né? Então, um túnel formado por essa parte óssea aqui, que é o assoalho dele, e o teto é esse ligamentinho aqui azul, tá? Chama ligamento transverso do carpo. Então, esse túnel é uma parte bem pequena, tá? Fechada, que não aumenta de tamanho, e tem 9 tendões, que são essas bolinhas brancas, e tem um nervinho, vou tentar aumentar aqui para vocês, que é essa parte amarelinha aqui, ó, é o nervo mediano, tá? Então notem que o nervo, que é esse que está sob compressão, que causa os sintomas, é uma estrutura pequenininha que pode ser comprimida pelos tendões, principalmente se eles aumentam de volume, como numa inflamação, numa tenossinovite, né? Eles vão apertar o nervo, porque ele não tem para onde escapar, vamos dizer assim. Esse ligamento não aumenta, né, de tamanho e muito menos a parte óssea embaixo dele. Então tudo é causado pela compressão desse nervo no punho, tá? Que eu coloquei aqui em verde. E muito importante, né, na consulta, eu pergunto quais são os dedos. Eu pergunto isso várias vezes. Quais são os dedos que isso acontece? A tendência do paciente é falar que é na mão toda. Mas, na verdade, principalmente no polegar, indicador, dedo médio e metade do anelar. Por quê? Né? Nessa slide aqui eu explico isso. Aqui, o nervo mediano, ele dá ramos, tá, para esses dedos, tá? Polegar, indicador, dedo médio, metade do anelar. A inervação do dedo mínimo e na metade do anelar é por um outro nervo, não é o nervo mediano, o nervo ulnar, que passa em outro túnel, aqui no caso no canal de Guion. Ele é comprimido principalmente no cotovelo, no túnel cubital, que vai ser tema de um outro vídeo. Mas é muito importante saber diferenciar quais são os dedos. Isso geralmente acontece depois que eu pergunto ao paciente quando tem a dormência de novo em casa, ele consegue reparar quais são os dedos. Então isso é bem importante e agora vocês sabem por quê. Depois eu mostro aqui um pouquinho de anatomia. Esses vídeos a maioria tem no Instagram, então sigam lá, Dr. Ronaldo Novaes, DR Ronaldo Novaes. E os sinais e sintomas são esses que eu falei: dormência, alteração na sensibilidade dessa região, formigamento, acorda à noite com a mão formigando, né? Demora até conseguir dormir de novo. E ao longo do tempo pode ter atrofia dessa região aqui tenar, perda de força, isso ao longo desse nervo continuar sendo comprimido ali pelo nervo. Sensação de choque também é importante. Essas alterações não são só quando dorme, mas também, às vezes, segurando o celular, digitando, fazendo alguma atividade, né? E à noite, principalmente, é porque a gente tende a dormir assim, né? A gente dorme assim. Então, nessas posições, não é que cause a síndrome do túnel do carpo, mas posições de flexão e extensão do punho prolongadas comprimem mais o túnel e exacerbam esses sintomas, tá? E outra pergunta muito comum: por que eu tenho isso, doutor? O que causa isso, né? Então, não existe bem uma causa para a síndrome do túnel do carpo, mas tem fatores de risco. Tem pessoas que têm muito mais chance de ter a síndrome do que outras, principalmente mulheres, principalmente, né, as que estão entrando na menopausa ou pós-menopausa, pessoas que têm diabetes, tá? Pessoas que têm hipotireoidismo, hipertensão, doenças reumatológicas. Por quê? Porque, em resumo, né, tem outros fatores, mas os tendões tendem a ficar mais inflamados, mais inchados que o comum, e vão apertar o nervo naquele túnel. Vocês lembram daquela imagem que eu mostrei no início, né? Então, se os tendões ficarem inflamados, eles apertam aquele nervinho e ele não tem para onde fugir por causa do túnel do carpo. Então, isso é bem em resumo, tá, gente? Mas explica essa condição essas doenças que podem causar, podem não causar, mas
terem mais suscetibilidade os pacientes a terem a síndrome do túnel do carpo. Também tem hipertensão, artrite reumatoide, gota, né, doenças reumatológicas. Componente familiar é importante, né? Sempre as mulheres que têm uma mãe ou avó que tinham a síndrome do túnel do carpo têm mais chance de ter também, tá? O diagnóstico, essa conversa, esses sintomas, tá? É muito importante ter uma boa consulta, não é só pegar e ver um exame, né? Tem que sentar, conversar com o médico perguntar todos esses fatores. E também tem o exame físico, né? Então, além dos sinais e sintomas que a gente já conversou, um teste muito comum que você pode fazer em casa agora é o teste Fallen, que eu peço ao paciente para ficar nessa posição aqui com os punhos, tá? Fletidos, um contra o outro, mantendo a pressão, e ver se vai começar a surgir os sintomas da síndrome do carpo, dormência, parestesia. Eu passo o paciente para reparar isso e quais são os dedos, né, que estão acontecendo por conta de tudo que a gente já falou. E também a sensação de choque, né, aqui no nervo. O exame complementar mais utilizado é o que chama eletroneuromiografia, tá? Como eu falei, complementar. Esse exame não é só ele estando positivo que é feito o diagnóstico, isso pode ter muitos fatores de confundimento, tá? Mas a gente sempre solicita que é o melhor exame ainda atualmente. A cirurgia em si, o tratamento, né, basicamente é cirúrgico, tá? Quando pega muito no início, a gente pode tentar fisioterapia, utilização de órtese noturna, que é uma coisa que ajuda muito. Órtese é aquele imobilizador de punho, aquele de velcro, né? Muito importante não ficar usando rotineiramente, principalmente durante o dia, não é para isso. Eu gosto de indicar utilizar à noite, para a gente evitar, né, de dormir assim, que ele não vai deixar. Então, geralmente melhora um pouquinho o sono, né? Consegue até o paciente ter uma melhora inicial importante, mas sempre indicado pelo médico, né, por favor. E a cirurgia em si consiste, como é uma obstrução mecânica que a gente viu, é liberar esse ligamento, né? Aqui seria onde eu marquei na linha verde, que é soltar o ligamento carpal transverso, que é liberar esse nervo, ele poder passar ali sem ficar sob compressão. Tá? A anestesia geralmente é local com sedação, o paciente vai para casa no mesmo dia, não precisa ficar internado. Uma cirurgia que dura cerca de 10 a 15 minutos, a cirurgia em si, né? Aqui eu mostro um vídeo, né, falando como é que é a cirurgia, tá? Não vou mostrar tudo aqui, podem ver também no Instagram, tá? Sigam lá, Dr. Ronaldo Novaes, DR Ronaldo Novaes, pra gente não estender muito aqui o vídeo. Eu também mostro aqui uma cirurgia minha, completa, tá? Aqui no consultório, mas não vou mostrar aqui para a gente não estender o vídeo. Então, a cirurgia é liberar, né, o túnel do carpo. E uma coisa muito importante que a gente conversa antes com o paciente é o que melhora logo? A primeira coisa que melhora nessa cirurgia é aquela dormência da noite, de acordar, de ficar com aquele choque. Isso melhora geralmente no primeiro, segundo dia, tá? Agora, se você ficou anos com o nervo preso, ele vai melhorando aos poucos, então não é imediato. Isso é muito importante a gente falar. E muito importante também na hora de decidir o tratamento, não demorar muito, né? Quanto mais tempo ficar com o nervo preso, mais tempo vai demorar a melhorar. Outra dúvida importante é o pós-operatório, né? Geralmente eu deixo um curativo parecido com esse aqui, tá? Um curativo mais volumoso na primeira semana, não é gesso, tá? E tem que mexer os dedos já desde o primeiro dia. Você que está vendo isso, é para mexer os dedos no pós-operatório de túnel do carpo. Não é para ficar com a mão parada, mas também não é para pegar peso. E isso é muito individualizado, né? Depende muito do seu trabalho, depende da sua atividade física. Converso passo a passo aqui com cada um, mas basicamente fica 2 semanas com os pontos. Na segunda semana eu troco por um curativinho menor, tá? Eu não gosto que molhe a ferida. A gente se preocupa muito para não ter infecção. É muito incomum acontecer infecção na cirurgia da mão. A gente faz tudo para que isso de fato não aconteça. Então, eu tiro os pontos geralmente na segunda semana, e aí eu começo a ensinar a usar massagem, a fazer massagem, né, para melhorar, para não ter fibrose, ensino movimentos, né, para ganhar mais movimento do punho, e se for indicado, tratamento com a fisioterapia. E no final a gente tira alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários. Se tem síndrome do carpo, escreve, tá? Está fazendo com tratamento, conhece alguém, indica esse vídeo, compartilha, tá bom? E o mais importante, gente, o recado, não deixe isso passar muito tempo, tá? Como eu falei, quanto mais tempo aquele nervinho pequenininho ali preso, pior vai ser a evolução e mais difícil vai ser o tratamento. Quanto antes isso for tratado, melhor. E sempre procurar o especialista em cirurgia da mão, procure o especialista em cirurgia da mão para tratar a síndrome do túnel do carpo. Eu sou o Ronaldo Novaes, eu atendo aqui no Rio de Janeiro, mas também faço consulta online,
ficar muito feliz aí com o contato de vocês. Tem o link aí na descrição da minha secretária, pode marcar por WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço.